Então, o que é muito legal vocês entenderem é isso. Você tem uma relação direta com a comida que você come. É uma prisão, na real. Então, quando a gente fala em Ayurveda, a gente começa a observar todo esse sistema de uma forma muito mais sutil, não tão mecânica quando a gente vê, quando a gente estuda dentro da ciência moderna. Dentro da ciência moderna a gente vê que tem que ter um desencadeamento, tem que ter um sistema que é simplesmente ele ali, ele acontece e acabou. E aí, quando a gente vai juntando ciência moderna, quando a gente vai juntando a Ayurveda, a gente começa a ampliar esse sistema e a gente começa a ter uma atenção um pouco maior ao que efetivamente a gente tem que cuidar, porque a gente não é algo isolado, a gente não é só um tubo digestivo que entra o alimento, que cai no estômago, que absorve e que sai. A gente tem várias camadas e a gente está se relacionando, a gente está olhando um para o outro, a gente está conversando, a gente está entendendo, está olhando, né, para o alimento. Então, às vezes tem alimentos que você olha, que exatamente olha para o tomate, está meio feio, tem alimentos que você sente o cheiro e que você o cheiro não bate, olha, não tem jeito, não estou batendo coentro, né? O coentro é uma substância que tem várias pessoas que podem sentir o cheiro do coentro e aí não vai comer o coentro, você tem que respeitar. Então é além de um sistema fisiológico, mas é claro que esse sistema fisiológico ele tem que estar acontecendo de forma adequada, ele tem que ser observado para que esse processo absortivo ele esteja acontecendo efetivamente. Mesmo que você faça boas escolhas alimentares, mesmo que você vá à feira, mesmo que você cozinhe, mesmo que você se conecte com o alimento, que você saiba efetivamente o que você está comendo, esse sistema tem que funcionar adequadamente. E aí esse alimento você tem que saber que alimento é esse, né? Então, se você consome um alimento que você preparou ou que você sabe quem preparou e você conhece esses ingredientes de forma individual, você já está num passo positivo. Se você consome um alimento que alguma indústria produziu para você, algum engenheiro de alimentos produziu para você com uma técnica super revolucionária de produzir um alimento que você não sabe como que aquele coco se transformou, sabe-se lá onde, ou aquela substância misturada com o que virou aquela massa que você está comendo, aquela pasta que você está comendo, isso vai ter uma influência também no seu sistema. E a gente não sabe qual é. Então quando a gente está falando de Ayurveda e a gente está usando isso de forma conjugada com a Ayurveda, a gente não está excluindo um conceito, a gente não está destruindo um sistema, a gente está unindo, a gente está vendo o que esse sistema médico moderno ele diz e o que esse sistema de uma forma mais sutil, muitas vezes, e também científico, que é o Ayurveda, para poder melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. E aí aqui a gente começa a ver esse sistema e esses estudos dentro da busca da nutrição moderna, da ciência moderna. Alguém já ouviu falar de microbiota, desbiose, probiótico, pré-biótico? Alguém já ouviu falar desses termos? Quem já ouviu falar de microbiota? Todo mundo. Tá na mão. Todo mundo. Bom, né? Muito bom. Então, assim, há 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso. E é mais uma vez, a gente consegue ver a quantidade de estudo em relação a esse tema sobre o nosso intestino e a relação com doenças como diabetes, como hipertensão, como depressão, Alzheimer, não só as doenças como azia, refluxo, colite, síndrome do intestino irritável, a gente já começa a ver essa relação do nosso intestino. A microbiota, que hoje a gente chama, né, que antes chamava flora intestinal, então é a nossa colônia de bactérias que somos nós. Nós antes tinha um pânico, né, científico, médico, moderno, de que a gente tinha que estar esterilizado, efetivamente. Para isso, o tempo todo, né? Álcool na mão, passar álcool praticamente em tudo, tá sempre tentando esterilizar
um ambiente para que a gente não tenha contato com as bactérias. E no decorrer dos últimos 10, 15 anos, esse conceito e esses estudos, eles vêm mudando e eles vêm crescendo e mostrando, não, o que a gente sempre soube, mas que isso nunca foi colocado em pauta e não foi dado valor efetivo, e a gente vai vendo esse estudo, ele chegar num ponto muito parecido com os conceitos de Ayurveda em termos de um sistema saudável, claro que com uma linguagem diferente, mas a gente está conseguindo chegar no mesmo ponto. O quanto a gente é colonizado por bactérias, e o nosso intestino é o lugar onde a gente tem a maior parte dessas bactérias. A gente tem bactéria por tudo. E se a gente mantém essa colônia, essa nossa microbiota equilibrada, ou seja, a gente tem bactérias saudáveis e a gente tem bactérias patogênicas. Mas se essas bactérias saudáveis, elas estiverem em número adequado e elas estiverem sendo alimentadas adequadamente, esse equilíbrio entre as bactérias boas e as patogênicas vai manter a nossa saúde equilibrada. E, consequentemente, as doenças que já estão estabelecidas no nosso sistema, elas podem regredir, elas podem ficar estáveis, ou elas podem ser curadas, ou então, se essa desregulação, que a gente vai chamar de disbiose, que é uma desregulação desse grupo de bactérias saudáveis e patogênicas não estando adequado, a gente tem uma disbiose, a gente tem uma desregulação do nosso intestino. E, consequentemente, a gente começa a ter sintomas que são como um pouco mais de flatulência, um pouco uma dor de estômago, sintomas diretamente relacionados imediatos no sistema gastrointestinal, ou de outras doenças que parecia que não tinha nenhum tipo de relação, né, que a gente começa a falar nesses últimos anos do eixo intestino-cérebro. Porque se a gente estudar a fisiologia mesmo, a gente já sabe isso desde sempre, que o intestino e o cérebro, ele tem uma relação. E aí, você dizer que a pessoa tem uma doença neurológica e do que acontece no intestino dela não tem relação nenhuma, isso, graças a Deus, hoje já não tem mais como um médico chegar nesse ponto e dizer isso, porque a gente sabe que tem essa relação. E a gente consegue ver também na questão da microbiota, na questão de certos grupos de bactérias que colonizam, por exemplo, o intestino de pacientes com doenças autoimunes, de pacientes com depressão, com pacientes com transtorno bipolar. Já começa a se ver um grupo de bactérias patogênicas mais presente nesse tipo de paciente. E para isso, a gente tem que comer de forma adequada alimentos que fazem com que a gente contamine o nosso sistema digestivo, principalmente o nosso intestino, de boas bactérias, e, consequente, essas boas bactérias vão fazer com que as bactérias patogênicas elas não se multipliquem de uma forma tão intensa e consiga manter esse equilíbrio intestinal. E essas doenças, elas não vão piorar, ou essas doenças, elas não vão se manifestar de uma forma tão agressiva, ou elas vão ficar estagnadas porque você está mantendo esse intestino saudável. Vocês entendem o tamanho desse negócio? Porque, como a Laura é nutri, e aí tem muito cientifiquez no meio da história, eu não sei se vocês se perdem no meio de bioses e nomes estranhos. Mas basicamente o que isso significa é que, antigamente, se você estudasse medicina, você ia ouvir falar do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Vocês ouviram falar disso na escola, se vocês prestaram atenção minimamente na aula lá de biologia. Hoje em dia, se você estuda medicina, tem o sistema nervoso entérico, que é os neurônios que ocupam o seu trato intestinal. Existe um diálogo muito importante entre o que você come, as bactérias que ocupam o seu intestino e o seu sistema nervoso. Traduzindo isso significa o seguinte: se você come frango, por exemplo, o frango ele ocupa o seu intestino com um tipo de bactéria específico do frango. Então eu consigo pegar as fezes de vocês, não que eu vá fazer isso, mas eu consigo, e conseguir, por causa da bactéria que está nas fezes, dizer, você come frango. Porque o alimento tem uma ligação direta com a bactéria que prolifera, que come aquele alimento. Não é que eu estou vendo o frango, eu estou vendo a bactéria. Isso é muito louco. Tem uma comida que você bota para dentro, tem uma bactéria que prolifera nessa comida, e por causa dessa proliferação, você não vê o frango, mas você vê essa bactéria presente nas fezes. Essa bactéria que se alimenta de frango, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Eu sei que tem muita gente fazendo careta, quando eu falo frango, as pessoas fazem uma careta. Do tipo, eu também não como frango, mas só para dar um exemplo.
porque é meio nojento mesmo. E aí, mas podia ser brócolis, não faz diferença. Aí você come brócolis ou frango é mais maneiro. E aí você come frango, e aí... frito. Brócolis frito. Mas é que frango, as pessoas franzem em geral, brócolis ninguém franze. Frango, metade da sala faz assim. Toda vez que eu falo frango, é muito maneiro, é um reflexo que vocês têm. E aí quando você come frango, você povoa lá o seu intestino com umas bactériazinhas que comem frango, que gostam de comer frango. Demora uma média de 10 dias para essas bactérias saírem uma vez que você para de comer frango. A ideia de tudo que a Laura está falando é o seguinte: no momento que você para de comer, você comeu frango hoje lá, você comeu lá um franguinho, um franguinho, aí você comeu um franguinho, aí você fica com aquelas bactérias do frango uns 10 dias dentro de você. É óbvio que quando isso sair no YouTube eu falo, não, saiu uma nova pesquisa que não é 7 dias, é 10 dias, não é 10 dias, é 15 dias, não faz diferença quantos dias. O fato é que você fica lá com aquelas bactérias uns dias. Quando essas bactérias elas não estão sendo alimentadas de frango, elas começam a morrer. Quando elas morrem, elas liberam umas toxinazinhas. A toxinazinha liberada no seu intestino conversa com o seu neurônio. Isso é muito louco. A toxina conversa com o seu neurônio. E a toxina está dizendo para o seu neurônio que, olha, não estou feliz, estou morrendo. E aí você vai num aquilo, sabe quando você vai num aquilo e você está escolhendo a comida? E aí você chega na seção, por exemplo, de carnes, e aí você fala, o frango me chamou. Ou vocês falam, o meu corpo estava pedindo frango. Então, o seu corpo estava pedindo frango. Só que não era a sua mente que estava pedindo frango, o seu sattva que estava pedindo frango. Era a bactériazinha que estava morrendo, e aí estavam liberando toxinazinhas, elas dizem para o seu corpo, manda frango, manda frango, manda frango, manda frango. Aí você vai no restaurante e você fala, tô com vontade de frango hoje. Aí você bota o frango, você come o frango, realimenta a população bacteriana de frango, e aí no dia seguinte você come frango? Não. No dia seguinte dá vontade de comer peixe. Aí no dia seguinte dá vontade de comer um coração de galinha. Aí no dia seguinte dá vontade de comer uma outra coisa dessas nojentas. Estão todos franzindo, eu adoro. Coração de galinha tocou no ponto que doeu, né? Muita gente. Legal. Então, o que é muito legal vocês entenderem é isso. Você tem uma relação direta com a comida que você come. É uma prisão, na real. Você acha que você é super brilhante, inteligente, incrível, fiz PhD em nutrição, eu estou no controle de todas as minhas funções fisiológicas? É mentira, você não está. Você é vítima das bactériazinhas que ocupam o seu intestino. Sabe quando você come alguma coisa e você diz, cara, mas eu queria muito parar, mas eu não consigo? É isso. Você fala, eu queria muito, por exemplo, a tragédia de todo vegetariano que quer ser vegano é o quê? Queijo. O queijo. Todo vegetariano que sempre quis ser vegano, mas fala, mas eu nunca conseguiria deixar de comer o queijo. Então, é porque no queijo tem uma substânciazinha muito linda, é tão bonitinha, que chama casomorfina. Já ouviram falar em morfina? Tá. Morfina é um opioide, é extremamente viciante. O queijo tem todo lácteo tem um processo que tem um negócio que chama caseína, que você digere e transforma em casomorfina. A morfina vicia você. Você é viciadinho em queijo. E aí você acha, não, eu estou usando o meu livre-arbítrio, eu sou um adulto. É mentira, você é viciadinho em queijo. E é isso que está acontecendo, entendeu? Você é viciadinho em frango, você é viciadinho em queijo, você é viciadinho em brownie, você é viciadinho em paçoca, naquela maldita daquela mulher que vende brownie na hora do almoço. Você é viciadinho nesses negócios, entendeu? E aí você perde o controle, porque não é você que está no comando. Tem uma parte da sua mente que queria que você fizesse escolhas melhores, não tem? Quem não tem essas duas pessoas morando dentro? Tem uma pessoa que é genial. Essa pessoa sabe tudo de nutrição, viu todos os vídeos do Vida Veda, ela sabe tudo que ela precisa saber e ela dá aula pra galera, inclusive. Sabe aquela parte de você que é professoral? Que tipo assim, meu amor, você vai comer isso vai totalmente agravar o seu vata, não é? Mas aí quando ninguém tá olhando, você é a primeira. Não, porque eu sou totalmente ayurvédico, eu não bebo gelado, mas você alguma hora, né? Então tem duas vocês normalmente aí dentro. Uma você sabe tudo que o Ayurveda, o Charaka, os doshas, sabe tudo que você deveria saber. E não serve pra nada isso. Esse conhecimento não serve pra nada. Porque tem outra parte de você que é quem manda na parada. Se enquanto você não tiver essas duas partes jogando ao seu favor, você tá ferrado. É a mesma dinâmica das pessoas que tentam meditar e não conseguem. Sabe essa coisa? Ai, Matheus, eu tento meditar, mas eu não consigo. O que você está fazendo quando você senta para meditar? Nada. Você está sentada. Eu falo para você, senta aí e fecha o olho. Tá aí agora? Não, agora nada, só fica aí. Não, mas o que eu faço? Não, nada, você fica só aí de olho fechado mesmo. Tá, mas já fiquei, já acabou, já chegou? Sabe criança no carro? Já chegou? Então, é a sua mente falando, então, já deu? Quantos minutos já passaram? Meia hora? Não, foram 10 segundos, cala a boca. Fica quieta, é só para meditar. Tem uma parte da sua mente que sabe que se você meditar é muito bom.
Ou você ficou um dia 5 minutos em silêncio, você achou que você merecia um ashram no Himalaia, graças ao seu conquista de 5 minutos em silêncio? E aí você fala, cara, quando eu medito, minha mente fica clara, o meu dia rende mais, eu faço tudo que eu queria, nanana. Então você medita todo dia? Não, não consigo. Mas, pô, você já viu que a melhor coisa do planeta, a alimentação não é a mesma coisa? Você sabe o que você deveria comer. Você sabe tudo que faz bem e tudo que faz mal, você não precisa de mim para isso. Você não vem no Mateus, você não marca com a Laura só tem consulta para 2045. A agenda da Laura, a gente está bucando a agenda da Laura para os seus netos. Esse é o nível que a gente está chegando aqui agora com o negócio da agenda da Laura. É um nível profundo de um negócio de booking. O booking.com nem vai existir mais com a agenda da Laura, né? Então, você sabe, você não precisa da Laura. Você não precisa, não marca consulta com a Laura. Não marca, você não precisa da Laura. Você não precisa de mim, não marca comigo. Eu também não tenho horário. Não marca. Sabe o que você faz? Anota tudo que você come. 3 dias. Pronto, dever de casa para todos vocês. Quem já participou do Zero Nutrição já fez isso, faz de novo. Anota tudo que você come pelos próximos 3 dias. É dever de casa mesmo. Você, eu tô achando engraçado. Não importa, anota aí que você vai fazer esse negócio. 3 dias, anota tudo que você come. Café da manhã, almoço, jantar com horários, tudo que você come. Anotou tudo que você come, no 4º dia você vai sentar e você vai sublinhar de vermelho tudo que você come que você acha que você não deveria comer. Tudo que você come, que você acha que não te faz bem. Que você acha, percebe? Não é o Mateus, não é o poltergeist do Mateus que vai aparecer ali e falar isso não é ayurvédico. Não é isso, é você olhando e falando assim, putz, eu acho que isso não me cai bem, eu acho que isso não me faz bem. No café da manhã, sublinha o que não te faz bem. No almoço, sublinha o que não te faz bem. No jantar, sublinha o que não te faz bem. Se depois de 3 dias, você fizer 3 refeições por dia, se você fizer 6 comer a cada 3 horas, maravilhoso. Tem mais material para você trabalhar em cima. Você não deveria fazer isso. Mas, né, vocês fazem. Então assim, você sublinha o que você acha, esquece do Mateus e da Laura, que você acha que não te faz bem. Só sublinha isso. Agora, olha, em 3 dias, 3 refeições por dia são 9 refeições. Se nas 9 refeições tiver uma coisa sublinhada, tá errado. Se todo dia tiver uma sublinhada, é porque todo dia você fez uma escolha que você sabe que não te faz bem e você mesma fez no auge do seu livre-arbítrio. Se em cada refeição tiver uma sublinhada, olha o nível da bagaça que vocês estão criando para vocês. Precisa marcar uma consulta com a Laura Pires para 2050, quando você já estiver aposentada? Não precisa. Você simplesmente olha para as escolhas que você faz, que você sabe que não te fazem bem, que você sabe que você não deveria fazer, e para. E aí depois você marca com a Laura. Mas aí é só uma vez na semana, né? E aí sempre essa desculpa, mas é uma vez na semana que eu como aquela torta. É uma vez que eu comi o brownie de chocolate. Mas é isso, é aquela uma vez que está ajudando a colonizar esse seu sistema, que provavelmente já está desequilibrado. E aí você está piorando ele ainda mais. Então, mas é só uma vez, porque não é só uma vez. Foi no café da manhã, aí foi no jantar do outro dia, foi no próximo almoço. Então sempre tem, mas eu mereço, né? Eu mereço porque eu trabalhei muito hoje, ou eu tô cansado e aí eu mereço comer alguma coisa que eu gosto. E aí dessa forma você vai se desequilibrando. E aí você vai ajudando a proliferar, se a gente for analisar dentro desse sistema médico moderno, essas bactérias patogênicas, e você vai prejudicando as bactérias boas, e aí elas vão avisar para você, continua pedindo e continue comendo aquilo que te desequilibra. Mateus, Laura, vocês são muito radicais. Não dá, eu mereço na minha semana um dia de lixo. Não tem isso. Eu como tudo regrado durante 6 dias. Você é muito radical dizer que não, um dia de lixo. Um dia na semana é 1/7 da sua vida. Isso não é ayurvédico, é aritmético. É 1/7. 1/7 da sua vida é uma perna inteira. 1/7 do seu corpo é uma perna. Vocês não podem ter esse nível de tolerância que vocês têm com a alimentação. Vocês não podem. Isso não é radical. O mundo está muito doente para você ser permissiva do jeito que você é. Se o preço de ser saudável é ser radical, seja radical. Começa a ser radical hoje com a sua alimentação. E quando as pessoas falarem, mas isso é muito radical, você fala, mas estatisticamente você vai morrer de doença cardiovascular. Mateus, é por isso que ninguém te convida para nenhuma festa. Talvez seja. Mas eu sou radical, todo mundo que você conhece vai morrer de doença cardiovascular ou de câncer.
que são doenças de estilo de vida. Chama doença de estilo de vida. Você vai morrer de uma doença que ela surge por causa do seu estilo de vida. Quem é que escolhe o seu estilo de vida? É você. Aí você morre dela. Aí ainda é uma surpresa depois. A gente ainda tem que ficar chateado. Você encurta, né, a sua vida. Você diminui o tempo que você está vivo, você está vivendo com várias doenças, na verdade, associadas, porque uma vai levando também a outra, e aí você vai vivendo mal. Às vezes as pessoas falam, mas pra que você se cuida tanto? Pra que você quer viver tanto? Eu não quero viver tanto, né? As pessoas, eu falo, me cuido porque eu quero viver 100, 120 anos, eu quero aproveitar isso aqui, mas eu quero... Então, você com certeza vai. Nossa Senhora. Gente, eu imagino você dando palestra com 120 anos. Ninguém vai aguentar a gente mais, Laura. Você vai estar vivo ainda. Fala, Laura, alguma coisa sobre alimentação. Cara, ninguém vai aguentar. Não, eu vou com Eu espero que já tenha todo mundo comendo melhor, né? Ah, vamos lá. A esperança, né? A última. E aí as pessoas, às vezes, elas falam isso. Ah, mas eu não quero viver 100 anos. Porque a pessoa já está com vários desequilíbrios, já tem vários problemas e efetivamente não quer ter responsabilidade sobre as suas escolhas diárias. É a gente que escolhe, na maior parte das vezes, aquilo que a gente vai comer. Às vezes a gente escolhe para o filho, para o marido, para a mãe, se é a gente que vai no mercado, que faz as compras, né? Ou então se você é nutricionista e você trabalha dentro de uma indústria, você faz a comida de todos os funcionários, você está definindo o que todas essas pessoas estão comendo, mas mesmo assim aquela pessoa que está indo lá comer no bandejão, você fala, mas eu não tenho escolha, eu vou no bandejão da minha faculdade ou do meu trabalho, e aí a comida que tem lá. Você pode ter certeza que o que você coloca na sua bandeja, o que você coloca no seu prato, a quantidade é diferente de outra pessoa que está do seu lado. Então é você que faz a escolha diária, várias vezes ao dia. Se você come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes ao dia, quantas vezes você fica beliscando, sabe-se lá o que, qual o pacote, isso tudo está influenciando e determinando na sua saúde. Então, você tem que entender que você tem responsabilidade sobre a sua escolha. Você que abriu o pacotinho, você colocou para dentro da sua boca. E isso está contribuindo efetivamente para o seu equilíbrio imediato ou desequilíbrio imediato e a longo prazo. Para você encurtar a sua vida. Porque a gente, antes a população morria efetivamente mais de quê? De doenças transmissíveis, de vírus, bactérias, de parasitas. Hoje, as doenças que acometem a população de uma forma geral são doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares. O câncer é o que está crescendo exponencialmente. Se você vê todos os índices, a gente estava juntando todo o material para o final de semana, para o curso, então vários tipos de câncer é o que mais cresce. Você vê uma relação com o estilo de vida e você vê cada vez mais, vai lá, pesquisa, lê sobre o Inuiak, quais são os alimentos, quais são as substâncias hábitos que a gente vai entrando em contato e que a gente vai tendo no nosso dia a dia da vida que estão contribuindo para que essa doença efetivamente ela cresça no mundo inteiro e aqui dentro da nossa realidade. Porque antes, se você lembrar, 20 anos atrás, você ouvia falar, tinha uma pessoa que tinha câncer. Hoje, se você pedir para levantar a mão, você conhece alguém que teve, que morreu, né? Ou está fazendo algum tratamento de câncer? Praticamente todo mundo vai levantar a mão. E aí você vai vendo que todas essas doenças, elas têm relação com as nossas escolhas diárias. Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Porque como é que a gente está se cuidando, qual é o ambiente que a gente está indo dormir, como que é a qualidade do sono. Não é só até a hora de dormir, na verdade, como é o seu sono também. Então é da hora que a gente acorda até a hora que a gente acorda. Isso tudo vai influenciar na manutenção da sua saúde e nas suas funções digestivas também. Porque se você comer demais antes de dormir, você vai comprometer o seu sistema também. Que está na hora de dormir, está na hora do seu sistema se regenerar adequadamente, está na hora do seu sistema repousar e ele vai ter que estar digerindo um bife que você comeu, um peixe que você comeu, um macarrão cheio de queijo vegano, que seja,
pesado antes de dormir. E não é porque você está comendo um queijo vegano e comendo só vegetais, legumes e frutas antes de dormir que efetivamente isso é mais saudável. Se você comer e deitar, isso também vai prejudicar o seu sistema digestivo. Então, as horas que você come, isso tudo você tem que levar em consideração. E que parece que é radical, só que radical efetivamente é você cuidar, né? Se é possível cuidar de alguma doença. Porque depois que você adoece, às vezes a gente consegue melhorar esse sistema. E muitas vezes a gente não tem o que fazer. Então, cuidar, preservar a vida, preservar a saúde é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso do que você ter que parar a sua vida efetivamente para você cuidar de uma doença e tentar se restabelecer quando é possível.